Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje a gente vai conversar sobre Amazônia, talvez uma das grandes missões que a gente tem no Brasil hoje, né? Pensar a ocupação da Amazônia, as atividades que são feitas na Amazônia e um futuro para a Amazônia, um futuro que passe por atividades economicamente sustentáveis e que nos levem, obviamente, a uma utilização da floresta com mais inteligência e de modo a servir o país de maneira produtiva e sustentável, né? Para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje o Beto Veríssimo, que é pesquisador associado e cofundador do IMAZON, dos principais centros de pesquisa e ação estratégica da Amazônia, também cofundador e diretor de programas do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, engenheiro agrônomo com pós-graduação em Ecologia pela Universidade Estadual da Pensilvânia e autor de inúmeros trabalhos técnicos, científicos e livros sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com ênfase em ecologia e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Um dos coordenadores do programa Amazônia 2030, uma iniciativa multilateral, multi-institucional, dedicada a elaborar um amplo projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia brasileira. Recebemos também a Juliana Santiago, que é funcionária de carreira do BNDES há 15 anos, com vasta experiência no financiamento a projetos de desenvolvimento sustentável em áreas relacionadas à conservação florestal, saneamento, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e inclusão social. Entre 2013 e 2018, a Juliana foi chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia e ela está licenciada do BNDES desde 2019 para fazer um mestrado em estudos latino-americanos na Universidade da Flórida. São dois grandes conhecedores do tema amazônico, né? E é uma enorme honra para nós podermos receber aqui as pessoas desse calibre para nos ajudar a pensar a Amazônia, tanto no que diz respeito ao que já foi feito, né, a ocupação, a atividade econômica e o que se desenvolve hoje na Amazônia e os problemas que isso traz e que pode trazer, mas principalmente nos ajudar a pensar o futuro da Amazônia, que eu acho que é uma das grandes missões colocadas na mesa do Brasil hoje e do mundo, né, é que a utilização da floresta e a Amazônia de maneira sustentável. Então, eu começo já pedindo para o Beto Veríssimo nos dar uma primeira visão da ocupação da Amazônia. Eu acho que isso pode nos ajudar bastante a entender, inclusive, os desafios que a gente tem colocado na mesa hoje, partir um pouquinho da análise da história da Amazônia para depois a gente passar para a discussão do futuro da Amazônia. Beto, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. É realmente uma honra e um prazer te receber aqui. E vamos lá, nos dê uma luz aqui do que foi feito com a Amazônia e o que podemos fazer. Bom, obrigado pelo convite. Brevemente, a Amazônia tem 30 milhões de anos como floresta, né? Esse tempo geológico dela, biológico, longo. A ocupação humana, 15 mil anos, né? Os povos indígenas. A colonização, 500 anos. Curioso que até 40 anos atrás a floresta estava praticamente intacta. Todo o problema causado na Amazônia é um problema de 4 décadas, só para a gente ter uma noção. E esse processo começa, principalmente nos anos 70, com uma ideia, e eu vou simplificar bastante, de que era importante ocupar e desenvolver a Amazônia, e para isso era a estratégia dos anos 70, era derrubar a floresta para transformar a Amazônia numa espécie de grande celeiro de produção agrícola. Esse projeto deu errado, a Amazônia continua subdesenvolvida e desigual, e além dos impactos ambientais que são catastróficos. E nesse período relativamente curto, muito curto na história, na nossa história, a história humana e na história geológica, a gente nem conta, o Brasil já desmatou 20% da Amazônia. Então, para a gente ter uma ideia, a gente está falando de uma área maior do que o estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, em pouco mais de 40 anos. Pelo menos outra área similar são de florestas degradadas, florestas que tiveram extração de madeira. A gente está vendo agora esses episódios de extração de madeira ilegal. Infelizmente é uma coisa comum na Amazônia, já teve fogo,
Então, o quadro ambiental da Amazônia é dramático, e cientistas falam de que se a gente ultrapassar ali o limiar de 25% a 30% de desmatamento, a gente vai entrar num processo irreversível de savanização de grande parte da Amazônia. E eu vou mencionar rapidinho o que significa isso. Então, esse processo de desmatamento que eu falei, 20%, tem mais uns 20% de florestas degradadas. A gente está vivendo uma época de extremos climáticos. Mudança climática é um fato e ela vai afetar a vida de todos nós ao longo desse século. A Amazônia é chave. Qualquer solução para manter um clima minimamente estável é importante conservar a floresta. No ritmo de desmatamento que a gente está, enfrentando os extremos climáticos cada vez mais intensos, com 20% já desmatado e outros 20% degradados, nós podemos chegar nesse ponto do não retorno nessa década. Inclusive com consequências para o resto do Brasil, né? Porque me parece que a seca no Sudeste, a falta de água em São Paulo, estaria ligado também a esses problemas, não? Sim. A floresta, ela presta um serviço que agora, cada vez mais a ciência está conseguindo documentar bem, entender bem, que as florestas tropicais, elas têm um papel da regulação do clima do planeta, não só porque fixam e capturam carbono, mas, sobretudo, eles são estoques de carbono. Cada árvore, um hectare na floresta tem 450 árvores. Cada árvore dessa armazena carbono nas folhas, no caule, nas raízes. Então, essa parte da regulação do clima é muito importante. Mas ela também é um regulador de regime de chuva. É uma bomba biótica. Que é uma bomba biótica, desculpa. As chuvas, geralmente, elas entram do mar, né? São geradas, boa parte das chuvas são geradas no oceano, elas entram no continente. O que acontece quando elas entram no continente, no caso da Amazônia, elas entram do Atlântico, e se não tivesse a floresta, a gente teria um litoral muito chuvoso, e na medida que você fosse em direção a Manaus, Santarém, ou seja, a parte mais interior da Amazônia, você ia ficando seco. Por que isso não acontece? Porque você tem uma floresta, essa chuva vai sendo numa espécie de efeito de chicote, essa umidade vai sendo jogada para dentro do continente. De que maneira? A floresta fica respirando, evapotranspirando. Então, se você quer olhar na Amazônia, andar no interior da Amazônia, você vai ver aquelas mantas de florestas com uma névoa. Aquilo ali, aquela névoa, na verdade, é a floresta que está bombeando água que está lá embaixo para a atmosfera, respirando, evapotranspirando. Aquilo forma as nuvens, essas nuvens vão se deslocando para dentro do continente, vão até chegar nos Andes. Nós estamos falando de um deslocamento que são de 6 mil quilômetros para dentro do continente, floresta jogando para floresta, que joga para floresta, até que batem lá nos Andes, e num efeito como se fosse uma bola de bilhar, volta na diagonal para a região centro-sul do Brasil. Cai água, boa parte das águas que cai no Pantanal, que cai no estado de Minas Gerais, Goiás, oeste de São Paulo, oeste do Paraná, dependem da presença da floresta. Sem a floresta, a gente perde essa capacidade de ter as precipitações pluviométricas. Quase como fosse um aqueduto mesmo, né? Interessante isso. Como se tivesse essa função que até então, que eles chamam de rios voadores. Então, a região centro-sul do Brasil seria uma região muito, muito mais seca. Em algumas regiões seriam semiáridas. Você imagina a importância que a Amazônia tem para o abastecimento humano no sudeste e no sul do Brasil, para a navegação, para a geração de energia hidrelétrica. Afinal, o Brasil é um país com matriz energética que depende de água, e, portanto, a água depende de floresta. A agricultura brasileira, que é hoje um setor super importante na nossa pauta de exportações e no nosso PIB, depende de água, porque o Brasil só tem 6% da sua agricultura irrigada. Então, 94% de toda a produção agrícola do Brasil depende de chuvas regulares. Essas chuvas dependem, em grande parte, da floresta, direta ou indiretamente. A floresta tem um papel central. Então, nós estamos vivendo um reconhecimento do papel central que a floresta tem para o regime de chuvas no Brasil, para as funções climáticas e equilíbrio do clima transcontinental e global,
E por isso que nessa década a gente vai... Eu diria que essa é a década que vai marcar de forma decisiva a entrada da Amazônia como uma questão central na geopolítica da América do Sul. Hoje, para o mundo, a América do Sul importa sobretudo pela função que exerce a Amazônia, e a Amazônia não é só brasileira, a Amazônia são 9 países que detêm porções da Amazônia, o Brasil tem 2/3, 1/3 é espalhado em outros 8 países, tem uma função chave para o futuro desse século, da vida social, econômica e ambiental do planeta. Esse tema só vai crescer de importância. O Brasil está no coração do problema ou no coração da solução. Então, nós estamos assistindo agora o tema da Amazônia sendo reiteradamente mencionado em todos os fóruns, sejam em fóruns de investidores, todo Davos tem se dedicado a isso, os grandes fundos de investimento do mundo têm mencionado a questão da Amazônia como questão central, a Amazônia ocupa destaque no Financial Times, no The Economist, no Wall Street Journal, nos jornais de mainstream de economia. Isso mostra que se deixou de ser uma agenda ambiental e passou a ser uma agenda central na questão do clima e, portanto, de desenvolvimento nesse século XXI. Então, o Brasil, obviamente, conhece ainda muito pouco a Amazônia, os brasileiros, e eu acho que nós estamos agora correndo contra o relógio para entender melhor, para propor. Eu tenho trabalhado na Amazônia nessas últimas 3 décadas e meias, então eu tenho assistido ao longo desse período finalmente um interesse tardio, mas não menos importante, da gente procurar entender a Amazônia nas suas complexidades, nas suas diferenças, o seu reconhecido papel climático e também a sua função estratégica de conservação da biodiversidade, que é um outro capítulo estratégico e fundamental também no século XXI, e o fato de a Amazônia também ter 27 milhões de pessoas, no caso da Amazônia brasileira, vivendo em condições precárias de desenvolvimento. Então, você tem a maior floresta tropical do mundo, chave para o Brasil, chave para o planeta, mas convivendo com indicadores sociais e econômicos sofríveis. E a minha tese central é que para salvar a floresta, a gente precisa desenvolver a Amazônia. Desenvolver a Amazônia de uma forma que tenha a floresta, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos como pilares centrais dessa economia. Ela pode conviver com pequenas... as áreas já abertas, já desmatadas, com agricultura mais intensiva. É possível conviver com a agricultura intensiva desde que seja dentro das regras, dentro da lei, respeitando o Código Florestal e melhorando a vida nas cidades. Então, a Amazônia tem esses desafios, e o Brasil, na verdade, nunca teve um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Quais são, isso que eu ia te perguntar, que tem várias Amazônias lá, né, que você tem uma sacada de falar dos tipos de Amazônia que existem, né, se você puder falar um pouquinho isso para nos ajudar a entender a ocupação, o tipo de ocupação que foi feita lá nessa linha do que você está desenvolvendo agora. A Amazônia são 59% do território nacional, aproximadamente 13% da população mora na Amazônia, participação no PIB, no Produto Interno Bruto, 8%, o desmatamento gera 42% dos gases de efeito estufa, então você tem muito pouca geração de riqueza para muita poluição, e a gente divide a Amazônia em 4 Amazônias, e a primeira Amazônia, a zona desmatada, ela vai no chamado Arco do Desmatamento, que vai do Maranhão, leste do Pará, sul do Pará, corta a parte central do Mato Grosso, entra ali na BR-364 em Rondônia. E aqui, fundamentalmente, é uma área que você precisa desenvolver melhor a agricultura nas áreas já abertas, já desmatadas. Depois tem uma grande faixa da Amazônia, que a gente chama de Amazônia sob pressão, que é onde tem muita floresta ainda, mas o desmatamento, os conflitos pela posse da terra, pela invasão de florestas públicas, chamado grilagem, roubo de florestas públicas, extração ilegal de madeira, garimpo, toda essa confusão está acontecendo e a gente chama de Amazônia sob pressão. São Félix do Xingu, principalmente oeste do Pará, aí você tem Novo Progresso, Altamira, São Félix do Xingu, região sudeste do estado do Amazonas, Apuí, Lábrea, Humaitá. Nessa região
é fundamental estabelecer a ordem, a lei, porque virou uma terra sem lei, e onde quem paga o preço é a floresta. E o Brasil também, porque essa destruição da floresta, ela não é só um absurdo do ponto de vista de que essa floresta está sendo destruída para nada, porque esse crime organizado não gera nenhuma riqueza para o Brasil, mas está comprometendo o presente do Brasil, porque o Brasil está nas cordas em termos reputacionais no planeta, está todo mundo criticando fortemente o governo brasileiro por conta do descalabro, do desmatamento, e é nessa região onde o problema está localizado. Depois você tem uma Amazônia florestada, principalmente no norte do Pará, grande parte do estado do Amazonas, uma parte do estado do Acre, extremo noroeste do Mato Grosso, e o estado do Amapá também. E aqui o desmatamento não é o problema. Aqui o problema é principalmente social. Você tem problema de pobreza, de baixo desenvolvimento humano, e aqui então tem outra agenda que é necessária. E finalmente tem as cidades. A Amazônia é cada vez mais urbana. Você tem metade da população do estado do Amazonas está na região metropolitana de Manaus, né? 1/3 da população do estado do Pará mora na região metropolitana de Belém. E as cidades do interior também, como Marabá, no Pará, Paragominas, Altamira, Santarém, concentram, são polos cada vez mais importantes do ponto de vista de adensamento populacional. Então, as cidades da Amazônia têm os velhos dilemas das cidades brasileiras, agravados por uma precariedade ainda maior de saneamento, etc. Então, é importante olhar pelo menos essas 4 Amazônias. Boa. Eu queria já chamar a Juliana aqui para a conversa, agora já pensando um pouquinho da ótica de políticas públicas, né, do que foi feito na Amazônia ao longo de todos esses anos, e o que poderia fazer, e claro, falando também um pouquinho, se possível, sobre a Zona Franca de Manaus, que foi talvez o grande movimento que o Brasil fez dentro daquela ideia antiga, né, que precisamos integrar para não entregar, né, que, aliás, é a grande discussão da Amazônia, como fazer um uso sustentável econômico da floresta e de toda a região, conforme o Beto falou. E a gente tem uma miríade de políticas públicas que já foram aplicadas, né, na região amazônica, e a Juliana talvez uma das grandes conhecedoras, se não a maior conhecedora desse tema, passou a vida toda quase, né, Juliana, em cima disso, então você é realmente uma observadora privilegiada, e eu acho que uma das melhores pessoas para nos contar essa história do que já foi feito, do que deu certo, do que deu errado, do que podemos fazer no futuro. Lembrando que o nosso podcast, o título dele é Missão Desenvolvimento, né? E eu volto a repetir aqui que talvez uma das grandes missões do Brasil hoje seja a missão do que fazer com a região amazônica, né? É equivalente à missão de levar o homem à Lua, né? Essa ideia de missão de desenvolvimento vem da economista Mariana Mazzucato, que se inspirou na missão Apolo, né? E eu acho que, para a gente, a missão amazônica é equivalente a algo do gênero, né? Tamanha a importância disso, não só para o país, como para o planeta todo, para o globo, né? Juliana, nos conte, o que já fizemos na Amazônia do ponto de vista de políticas públicas? Obrigada, Paulo, Beto, um prazer estar com você aqui novamente. Depois de falar depois do Beto fica até difícil, né? Que a aula, toda vez que eu escuto o Beto, é uma aula e um prazer de ouvir esse diagnóstico dele. Mas pensando assim, uma coisa que eu quero puxar para entrar na política pública, que o Beto ressaltou muito bem, é a centralidade da Amazônia, não só a centralidade em termos nacionais, né, a importância econômica da Amazônia. Então, a Amazônia não é um tema para ambientalista, é um tema para economista, porque coloca o Brasil numa posição diferenciada em termos de potência econômica e por conta até da sua dependência e protagonismo na agenda de agrobusiness, e também a questão internacional de centralidade da floresta como parte da conta para a gente atingir os compromissos de mitigação em termos de mudança climática, né? Reduzir os impactos do aquecimento global, que já é diagnosticado como extremamente crítica
críticos para que a gente não tenha calamidades, né, ambientais de grandes proporções, né? E isso afeta também a economia, porque isso altera, inclusive, perspectivas de seguradoras, de crédito, acesso, avaliação de risco. Então, tem um movimento da indústria financeira, inclusive, de avaliar os impactos das mudanças climáticas em seus investimentos. Então, quando o Beto fala desse movimento e dessa pressão internacional, da manifestação de investidores com relação à rastreabilidade da produção para que se evidencie que ela é livre de desmatamento, uma pressão com relação à agenda ESG crescendo muito fortemente. Isso tudo está dentro de um contexto, não é porque todo mundo da noite para o dia virou bonzinho, é porque está dentro de um contexto também econômico, né? Então, há, obviamente, uma consciência social e ambiental crescente. Acho que a pandemia veio acelerando esse processo porque ela escancarou as desigualdades, e os nossos dilemas, né, socioambientais, e uma revisão, inclusive, do capitalismo. Então, hoje se fala muito de migração de um capitalismo de shareholder para um capitalismo de stakeholders, né? Então, esse processo ele ganhou momentum agora durante a pandemia, com os diversos anúncios globais, a agenda do Build Back Better, ou a agenda de reconstrução do New Green Deal, e aí você tem vários apelidos por aí. Então, o contexto da Amazônia é importante ser feito por aí. Eu só queria resgatar esse ponto que o Beto destacou muito bem. E aí a gente pensa nos desafios, né? O Beto, quando faz o diagnóstico das 4 Amazônias e os caminhos que a gente tem, o Brasil ele vem percorrendo, o Brasil tem uma vocação acadêmica, um corpo científico muito profissionalizado e com uma bagagem acumulada de experiências e de avaliação sobre a Amazônia muito significativo. Então, a gente, além desse corpo técnico, a gente veio ao longo dos anos desenvolvendo uma sociedade civil organizada muito forte também, muito participativa nas trocas com o governo para estabelecimento de políticas de Estado para a Amazônia. Então, esse é um contexto. Beto, ele mesmo fala, ele está aí há 30 anos trabalhando com a Amazônia e foi um dos grandes atores, junto com vários outros que a gente, assim, é difícil nominar aqui, que veio participando junto com o governo federal, com gestores públicos, na tentativa, e com os gestores públicos estaduais também, na tentativa de construir uma agenda de desenvolvimento, né? A gente falhou em algumas circunstâncias, mas a gente também tem experiências exitosas. Então, para usar um exemplo, em 2004, a gente atingiu a segunda maior taxa de desmatamento histórica, desde que o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, começou a monitorar o desmatamento do bioma Amazônia, né? Então, quando nós identificamos esse segundo recorde de desmatamento, que já vinha num crescente, houve uma grande mobilização nacional e também com um contexto internacional pressionando essa taxa significativa para que fossem mobilizados recursos e políticas e ações para conter esse aumento do desmatamento que vinha num crescente. E isso foi um processo de construção coletiva que gerou uma importante política pública, que é o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia. Ele começou a ser implementado em 2004, com 4 eixos. Vou falar um pouquinho desses eixos, mas só para você ter uma ideia, depois de 2004, foi um plano que foi construído a várias mãos, foi um processo participativo, né, de construção, com diversas escutas regionais e com vários atores, não só os ministérios todos engajados na agenda. Então, o governo federal deu uma centralidade à agenda de construção do PPCDAM. A gente tinha naquela época... O PPCDAM, desculpa, esse é o nome é o apelido do plano que vocês dão. Isso, o PPCDAM, ele é o
são as primeiras letras do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia. Então, a gente apelida carinhosamente esse plano de PPCDAM. Então, houve, então, essa mobilização. Na época, a ministra Marina Silva, muito habilidosa na construção e no engajamento de outros ministérios, houve uma grande construção coletiva. Então, por exemplo, você tem uma ideia, a centralidade na construção do PPCDAM, apesar da orientação técnica ficar a cargo do Ministério do Meio Ambiente, o PPCDAM ganhou centralidade na medida que a Casa Civil da Presidência da República assumiu a coordenação. E aí você engajava vários ministérios, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e por aí vai. Então, houve, de certa forma, olhando sob a ótica do governo federal, essa grande mobilização em torno da construção do PPCDAM. E aí você tem também, junto com esse corpo dos ministérios federais, você tem engajados os estados, você tem engajados a sociedade civil, você tem engajados um corpo de cientistas. Então, foi, de fato, uma construção ali muito participativa. E que talvez isso foi um processo que levou aos êxitos que a gente verificou nos anos seguintes. Depois de 4 anos de implementação do PPCDAM, o desmatamento da Amazônia caiu pela metade. E se a gente considerar 2004 até 2012, que foi a taxa mínima de desmatamento histórica a partir de 2004, a redução de desmatamento foi de 84%. Então, de fato, a gente tem caminhos desenhados que precisam, obviamente, ser aperfeiçoados, mas aí eu entro nos eixos do PPCDAM que amarram bem com esse diagnóstico. Desculpa interromper, mas se você puder, inclusive, nesses eixos que você vai falar agora, dar exemplos específicos para a gente entender que ações são essas exatamente, né, de BNDES, de Fundo Amazônia, porque daí a gente consegue ver isso de maneira bastante concreta. Um exemplo ou outro, pensando assim, mas só para a gente ter uma ideia bem prática. Não, tudo bem. Então, o primeiro eixo do PPCDAM, que agora todo mundo já conhece, é o eixo de monitoramento e controle. O que quer dizer monitorar? Então, vamos separar. Monitoramento. Então, o INPE, por exemplo, ele já vinha construindo uma base de monitoramento e com aperfeiçoamento de análise de imagens e capturadas por satélite desde os anos 80. E esse processo veio num crescente de aprimoramento, inclusive com o Amazon, por exemplo, sociedade civil se envolvendo. O Amazon também construiu seu próprio sistema de monitoramento de desmatamento. Então, houve um processo de construção de inteligência para diagnosticar aonde o desmatamento estava ocorrendo, quais os principais vetores, analisar o uso da terra. Então, ali foi se construindo, de fato, inteligência. Então, essa parte de monitoramento vem e continua vindo num crescente agora, acrescentando inteligência artificial, combinando dados de fontes não só de imagens satelitais, mas com cadastro ambiental rural, que é uma base nacional construída a partir da implementação do Código Florestal. Então, quer dizer, há esse crescente de uso da tecnologia como insumo para ações de monitoramento e depois de fiscalização e controle, que é o outro ponto do eixo, monitoramento e controle, é muito significativo. E o que é o controle? É o que o Beto coloca na Amazônia, da zona de transição, a zona de pressão. É necessário combater crime organizado. A Amazônia, o desmatamento da Amazônia, que ocorre, o desmatamento ilegal da Amazônia, ele está vinculado a crime, ocupação de terras públicas, grilagem de terra substancialmente, né? Garimpo ilegal, e isso, uma série de outras questões sociais que vêm a reboque, né? Não só ambientais, mas que vêm a reboque, com direitos trabalhistas desrespeitados, conflitos agrários que vão na potência máxima, né, crimes contra ativistas e lideranças, né, e o próprio desrespeito aos direitos indígenas das populações tradicionais. Então, o crime ele precisa ser combatido. E ainda é um eixo muito necessário, porque o combate ao crime organizado e, de fato, a penalização do crime, ela gera sinais para o criminoso não
insistir no erro. Então, se você não tem combate ao crime organizado e nenhum um sinal desse processo, os outros eixos, eles, de certa forma, ficam comprometidos, né? O segundo eixo é o eixo de ordenamento territorial, que ele substancialmente corresponde à regularização fundiária das propriedades. Então, o Beto mesmo comentou essa ocupação irregular, incentivada, de certa forma, nos anos 70, mas que criou um complexo problema de fundiário na região. Então, a regularização fundiária faz parte desse eixo de ordenamento territorial, mas que vem também com a designação de áreas protegidas, identificando quais aquelas áreas que prestam um serviço ambiental relevante, e aí você tem os diversos tipos de áreas protegidas, você tem as terras indígenas também, o reconhecimento dos direitos originários e a demarcação de terras indígenas, e um aperfeiçoamento dessa gestão dessas terras, dessas áreas protegidas, sejam elas terras indígenas, unidades de conservação e as diversas outras formas. E, por fim, a destinação de terras devolutas. Então, você tem um pedaço da Amazônia que ainda, usando um termo mais popular, que ainda é terra de ninguém. E essa é uma terra que é pública. Então, você tem terras públicas não destinadas, né, nacionais e estaduais, mas que, de certa forma, não se designou ainda se aquela área vai ser uma área privada, que pode ser explorada dentro das regras e da legislação, ou se vão ser áreas que têm um relevante papel ambiental, de serviço ambiental e, portanto, seriam designadas comunidades de conservação, ou, eventualmente, são até terras indígenas que ainda estão sendo analisadas e disputadas para a futura demarcação. Então, essas terras não destinadas também é um grande foco ali de ocupação irregular na perspectiva do grileiro de ocupar para depois, no futuro, conseguir a regularização. Então, a gente tem esses dois primeiros eixos. E por que os 4 anos, os primeiros 4 anos, a gente teve aquele 50% de redução a partir da implementação do PPCDAN em 2004? Porque graças muito fortemente, não sei se o Beto concorda, esses dois eixos, porque a gente teve um grande movimento de comando e controle, e também um grande movimento de demarcação e de designação de áreas protegidas. E aí o desmatamento, porque aí no momento que você diz, não, essa terra daqui, ela não é uma terra de ninguém, você, de certa forma, inibe, porque não há perspectiva futura de tentativa de regularização fundiária daquela propriedade ocupada irregularmente, né? E aí o terceiro eixo do PPCDAN, na época de 2004, que também foi identificado, foi o eixo de fomento às atividades produtivas sustentáveis. Então, exatamente reconhecendo aquela Amazônia pobre, mas ao mesmo tempo aquela Amazônia de floresta, mas que não necessariamente precisa ser um santuário ecológico, pode compatibilizar as vocações naturais do território, as vocações econômicas que geram renda para aquela população que ali vive. Identificou-se que deveria se pensar num eixo de fomento às atividades produtivas sustentáveis para exatamente criar um novo modelo econômico para a Amazônia que gerasse renda para a população local. Então, considerando as vocações, as práticas tradicionais, os próprios produtos da floresta. Então, a gente conhece muitos aí, né, tem até saudade, no Rio de Janeiro, vai a qualquer esquina de loja de suco, você toma o açaí, ou você compra numa loja a castanha do Brasil, e só para citar alguns exemplos, o cacau da Amazônia está ganhando também uma... A acerola também, o suco de acerola está nesse movimento também ou não? E não sei, Beto, a acerola é da Amazônia? A acerola é das Antilhas, mas se adaptou bem na Amazônia. Abacaxi é da Amazônia, maracujá... Pô, eu tô tomando suco de acerola todo dia achando que é da Amazônia, e você me falar que é das Antilhas. Foi uma grande decepção aqui no programa. Mas se adaptou muito bem, porque é uma planta que gosta das condições climáticas, de muito sol e muita umidade, né? Então vai bem na Amazônia. Acho que a Juliana colocou muito bem os elementos que estavam presentes ou seja, o Brasil recentemente desenvolveu capacidade para enfrentar o problema da Amazônia, reduziu drasticamente.
Deixa eu te perguntar, Beto, até aproveitando para devolver a palavra para você, porque assim, eu adorei que a Juliana falou que a Amazônia hoje é muito mais uma questão de economista do que de ambientalista. Claro, também de ambientalista, mas que os economistas têm que se debruçar sobre o uso e as atividades econômicas que são feitas na floresta, né? Então ela estava entrando justamente nessa temática das atividades do futuro, das atividades que são sustentáveis e que podem trazer riqueza para a região de maneira sustentável, né? E eu, como um leigo na questão, mas super interessado, eu enxergo várias Amazônias também, e isso que eu queria te perguntar, Beto, porque assim, eu vejo a Amazônia do boi, né, que vai desmatando para a criação de gado, eu vejo a Amazônia da soja, mesmo raciocínio, eu vejo a Amazônia da mineração, né, que vai um pouco nessa linha, mas eu vejo uma Amazônia potencial do futuro, até exagerando o raciocínio de, sei lá, biofármacos, enfim. Até o meu amigo André Roncalli, um brilhante economista, ele até cunhou um termo que eu adorei, não sei se vocês usam por aí, é que a Amazônia é uma espécie de biblioteca de conhecimento, né? Biblioteca de conhecimento produtivo, que a gente poderia estudar, explorar, aprender, e não queimar os livros, né? Eu adorei essa metáfora dele, né? Que quando a gente queima a árvore, na verdade a gente está queimando livros, porque a gente tem muito aprendizado aí para ser extraído da floresta, que ela pode nos ensinar, né? E a gente precisa, obviamente, aprender para depois poder transformar isso em conhecimento e riqueza. Então, isso também conversa com o tema-chave aqui do nosso podcast, que é o seguinte: quando a gente olha para o futuro, para missões, né, missões de desenvolvimento, a gente precisa pensar em novas atividades que não são ainda desenvolvidas, né, especialmente mais sofisticadas, que envolvam mais uso de conhecimento e que tragam riqueza de maneira sustentável, né, mas que não são feitas hoje em dia porque não dão dinheiro, né? Então, esse é um tema-chave aqui, porque muitas vezes o que dá dinheiro não é o melhor, né? Ou seja, nesse sentido, o desenvolvimento econômico ele é um pouco antieconômico, porque a gente precisa aprender e investir em novas atividades, em novas questões, né? Em novas áreas de exploração econômica que hoje não são lucrativas porque elas não existem, ninguém pensou nelas, e elas precisam ser desbravadas, por assim dizer, né? Daí que vem a ideia de missão. Ou seja, não é uma questão simplesmente de você deixar o mercado dizer o que dá lucro na Amazônia. É muito mais do que isso, é pensar em novos mercados, até numa abordagem que os economistas gostam de chamar de schumpeteriana, em homenagem ao Schumpeter, ao Schumpeter, né, o Joseph Schumpeter, que é imaginar novos produtos e novos mercados, né? Então eu gostaria de colocar essa questão, Beto, para ver como você reage, né, e o que a gente... e eu imagino que o seu trabalho gire muito em torno disso, né, de pensar o futuro das atividades econômicas da Amazônia, e depois pedir para a Juliana também voltar nessa questão, fazendo a conexão com quais ferramentas de estímulo e de fomento a gente já usou e a gente pode usar. Não, interessante, você usou o livro da Mariana Mazzucato sobre missão da Apollo, quer dizer, a missão que de fato é extraordinária, que os Estados Unidos fizeram nos anos 60. Então, usando esse paralelo com a Amazônia, é o seguinte: não salvaremos a Amazônia e desenvolveremos a Amazônia sem o governo. O governo é central, porque 2/3 da Amazônia são florestas públicas, sejam elas já na forma de áreas protegidas, como a Juliana colocou, sejam um pedaço enorme, maior do que Minas Gerais, que ainda é floresta não destinada. Então, se o governo brasileiro o governo federal continuar sabotando o processo de proteção da Amazônia, não teremos, o mercado não salvará a Amazônia, nem a tecnologia. O papel do governo é central. Dito isso, a outra parte que precisamos, e eu acho que está entrando em campo, é o papel do mercado. Eu acho que já está muito claro o papel dos investidores, dos mercados, das empresas, isso está cada vez mais claro, eles não querem comprar produtos que venham da Amazônia, e eu acho que, por enquanto é da Amazônia, mas vai ser do Brasil como um todo. Se tiver no produto, na cadeia de valor do produto, desmatamento, não vai entrar nos mercados. Então, o Brasil, de fato, resolve esse problema, vai virar um páreo econômico, não só um páreo ambiental. A questão das opções de desenvolvimento na Amazônia com base nas áreas já abertas, que tem minério, que pode ter agropecuária. Como eu falei, dá para desenvolver soja sem desmatamento, dá para melhorar, dá para multiplicar por 5 a produtividade da pecuária brasileira na Amazônia, ainda ficaria muito atrás da pecuária em países também tropicais. Então, nós estamos muito atrasados na pecuária.
E é bom lembrar que a atividade de produção de pecuária na Amazônia não tem muito a ver com a pecuária, tem a ver com roubo de floresta. Se usa o boi simplesmente como uma maneira de botar ele como sinalização de que aquela área foi invadida. Então, mas isso quase que merece uma outra conversa. No lado da missão Amazônia, pegando emprestado, eu diria o seguinte, nessa década tem várias avenidas que a gente pode explorar. Eu vou rapidamente dizer o seguinte, tem a área que a gente está chamando de produção de biomassa, plantio de florestas, reflorestamento, seja para produção de papel e celulose, seja para restauração, para atender esses compromissos que as empresas mundiais estão tendo de neutralizar carbono. Microsoft, Apple, Google, a Amazon, todo mundo está lançando compromissos, só vai conseguir cumprir esses compromissos se tiver alguma maneira de sequestrar carbono, tirar o carbono que está na atmosfera e botar para baixo. A única maneira, nesse momento, viável, é fazer fotossíntese, ou seja, produzir, baixar carbono através do crescimento de árvores. O melhor lugar para fazer isso no mundo, florestas tropicais, que é o lugar onde as florestas crescem mais. A Amazônia tem muitas áreas que poderiam prestar, isso geraria emprego, porque é uma área que demanda muito mão de obra, é muito intensivo de mão de obra, gera uma economia de restauração. Então, esse é um caminho muito promissor. O segundo tem a ver com um trabalho que o Salo Kozlovski, que é um amigo que está trabalhando na Amazônia 2030, acaba de lançar, que mostra que o mercado de produtos compatíveis com a floresta, mercados que já existem, de cacau, de castanhas, de fibra, de resina, de óleos, de alimentos, já representa um mercado de 170 bilhões de dólares. A Amazônia brasileira participa com 0,17% desse mercado, sendo que a Amazônia brasileira é 1/3 das florestas tropicais do mundo e participa com menos de 0,2%. Então tem uma agenda enorme para a gente avançar. Isso me faz lembrar do café, Beto, que a gente planta café, mas a gente não tem nada no mercado de café mundial. Do mercado de café gourmet, quer dizer, do ponto de vista de mercados mais crescendo, né? É interessante porque era 0 e agora já é um número que o Brasil está conseguindo superar esse dilema. Então, nesse tema aqui dos produtos compatíveis com a floresta, tem um campo enorme que a gente pode avançar nessa década. É uma agenda órfã, que ninguém estava prestando atenção, e nesse trabalho, ele iluminou essa área, mostrando que outros países estão conseguindo fazer isso. Bolívia, Uganda, Vietnã, Equador, Guiana, Suriname, todos os países que têm condições na corrida do desenvolvimento do planeta estão atrás da gente e, no entanto, na questão de usar bem os recursos da floresta, estão muito na nossa frente. Existe essa Amazônia mais disruptiva, futurista, dos biofármacos, das novas moléculas, das novas enzimas, dos novos materiais. Essa também é fantástica, eu acho que a gente tem que apostar. Não é algo que vai dar um retorno de imediato, mas na visão do que você evocou, de uma missão, nós precisamos de uma missão. A missão Amazônia, ela vai exigir um aporte de recursos não reembolsáveis, numa escala que a gente nunca teve. Ela vai precisar de uma cooperação internacional de ciência, desenvolvimento, e uma clareza do Brasil, do governo, do que quer para a Amazônia. Porque se for uma agenda de ser tolerante com crime organizado, com desmatamento ilegal, com atividades predatórias, a gente não vai conseguir alcançar a meta de chegar no final dessa década tendo uma Amazônia conservada e desenvolvida, que é o que a gente precisa. Então, eu acho que a missão Amazônia é a missão da nossa geração. Faz todo sentido. O desmatamento da Amazônia não representa nenhum interesse para o Brasil, simplesmente joga contra os interesses do Brasil. É uma agenda que vai ser insustentável o governo insistir nessa agenda. Infelizmente, os números de desmatamento desse ano, enquanto o governo estava dizendo na conversa com o governo Biden, de que estaria disposto a fazer um diálogo para mudar a direção do processo de ocupação da Amazônia, o desmatamento nos últimos meses só está aumentando. De janeiro, fevereiro, vamos ver o resultado na próxima semana, que organizações vão divulgar os dados de março, vamos ver, mas até agora os dados só mostram o desmatamento subindo. E, portanto, ainda está presente essa ideia de passar a boiada na Amazônia, de que as regras estão sendo removidas, de que a fiscalização está sendo congelada, os direitos indígenas, a conservação, então tudo isso. Então, essa é uma sabotagem ao futuro da Amazônia. E é uma sabotagem, né, Beto? É uma questão que beneficia muito poucos, né? Porque não gera riqueza.
ela gera uma concentração de renda para poucos de uma forma ilegal, né? Então, essa que é a questão. Ela não é uma agenda de desenvolvimento para o Brasil. Literalmente um roubo, né? É um roubo. Ela é uma agenda retrógrada. Outro dia eu estava conversa com um amigo, ele estava falando, a minha percepção é que é um grupo pequeno que se arraigou com o passado do subdesenvolvimento e da lógica, né, colonialista e, de certa forma, de exploratória, extrativista e com impacto significativo, mas que gera renda e beneficia poucos. E esses poucos estão concentrados no crime, são ligados ao crime. São grileiros, são aqueles que roubam terra pública, terra nossa, sociedade. São garimpeiros que invadem terra e exploram, e muitas vezes exploram trabalho escravo ou semi-escravo de populações extremamente vulneráveis que moram no território e também se beneficiam individualmente. Então, é um grupo, de certa forma, pequeno, que se beneficia desse processo criminoso, mas que está com muita força, né, no Congresso, nas pressões políticas e nessa narrativa que a gente tem visto de não se priorizar o combate ao crime ambiental. Né? Desculpa, Beto, interromper. Deixa eu falar para vocês um pouco da minha agonia aqui, que a gente tem todo episódio do podcast que começa a dar agonia, porque a gente já passou de 40 minutos de conversa, a gente não conseguiu explorar, acho que nem a metade, né, desses temas tão importantes que a gente tem para tratar, né? Realmente é um pouco, a minha posição aqui é meio agonizante, porque eu vejo a riqueza de temas da qualidade das pessoas e do conhecimento, né, que vocês têm. Mas eu não queria deixar passar aqui alguns pontos, né? Primeiro, alguma palavrinha de vocês sobre a Zona Franca de Manaus, que até agora a gente não falou nada. Zona Franca tem que ser repensada. Precisamos de uma Zona Franca na Amazônia, mas que seja uma Zona Franca a serviço da economia da floresta. Essa Zona Franca que tem lá, ela está de costas para a floresta. Ela precisa ser substituída por uma Zona Franca que valoriza a bioeconomia. Tem que fazer uma transição, não dá para desligar essa Zona Franca que está lá e colocar outra, vai ter que ter um processo de transição. Mas, essencialmente, temos que repensar a Zona Franca do jeito que ela hoje está operando. E fazendo link com o que o Beto falou, dessa perspectiva futura de Amazônia e de se pensar, né, desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, né, instrumentos econômicos, aí fazendo link com a política pública, o PPCDAM, na sua quarta fase, que começou a ser implementada em 2016 e estaria em implementação até 2020, mas infelizmente foi suspenso em 2019, ele criou em 2016, ele incorporou um quarto eixo, que era exatamente o eixo de ciência, inovação e instrumentos econômicos, que vinha já nesse mapeamento da necessidade de se criar soluções inovadoras, de reconhecer o potencial da bioeconomia da Amazônia, os ativos, né, os compostos bioativos que ali existem, que a gente nem tem ideia, a potencialidade de criar um Vale do Silício da Amazônia, né, e de desenvolvimento tecnológico gigante. Então, esse eixo da política pública já vinha nessa corrente. A questão dos instrumentos econômicos, de criar mecanismos de incentivo, de atração do setor privado, também combinando recursos com recursos públicos, vinha também num crescente. Então, a gente tinha o certificado de reserva ambiental, que está previsto no Código Florestal, que seria uma etapa seguinte de reconhecimento das áreas não desmatadas, né? O pagamento por serviços ambientais, o próprio crédito diferenciado, agricultura de baixo carbono, as compras públicas que viriam num processo de escoar a produção local e fortalecer o consumo regional também, com políticas públicas também de insumos locais
para a merenda escolar, etc. Então, assim, tinha esse arcabouço do futuro, veio também muito incorporado nessa quarta fase do PPCDAN, que também tinha um potencial, né, concluída a etapa de 2020, de incorporar esses novos recursos que emergem, né? Então, como a gente verifica, o Beto colocou muito bem, o engajamento agora do setor privado, a narrativa ESG ganhando muita força, vários grupos se mobilizando e criando discussões coletivas de se pensar a Amazônia. E esse engajamento do setor privado, o potencial que a gente teria de juntar recursos não reembolsáveis, e aí eu vou falar do Fundo Amazônia, com os recursos novos, de novos entrantes, e fazer eventualmente estruturas de financiamento de blended finance, que você combina recursos públicos, recursos não reembolsáveis através de cooperação internacional, recursos privados para alavancar essa economia pujante, mais sustentável, de posicionar o Brasil como potência verde e que conserva, tem um potencial gigante. Inclusive, né? Juliana, só para acrescentar, antes de você falar do Fundo Amazônia, a gente fez um programa especial, um podcast sobre energia eólica no Brasil. E é muito interessante porque o que foi feito na energia eólica se assemelha muito ao que você está falando e propondo, né? Porque o risco, né, de fazer os parques eólicos no Nordeste, de construir os aerogeradores, eu gostei do termo que você usou de blended finance, né, de finança misto de público e privado, em que o Estado, obviamente, toma uma parte relevante do risco, especialmente o risco ligado à incerteza de projetos mais ousados que a iniciativa privada não tem coragem de assumir, né? No eólico, isso foi chave, né? E acho que na Amazônia é uma questão que está colocada, né? E imagino que a questão do Fundo Amazônia e tudo que você está falando vai nesse sentido. Com certeza. Se você pensar, o Fundo Amazônia ele foi construído também nessa esteira dos resultados alcançados pelo Brasil. Ele veio depois de 2004. O Fundo Amazônia ele foi criado em 2008, no momento o Brasil participando das conferências internacionais, as florestas tropicais ganhando relevo nas discussões sobre mitigação das mudanças climáticas. O Brasil apresentou um mecanismo inovador que não existia, que depois foi ratificado pelo Acordo de Paris como um mecanismo com grande potencial para a preservação florestal, que era uma lógica de pagamento por resultados. Então, o Brasil apresentou resultados na redução do desmatamento e ele, de certa forma, seria remunerado por esses resultados passados. É como se você pagasse uma energia. Então, vamos usar o exemplo aí da geração de energia, né, já que você puxou o eólico. Então, você consome a energia e você paga pela energia consumida. Então, o modelo de cooperação que foi inovador, que o Fundo Amazônia trouxe, foi exatamente esse pagamento pelo desmatamento já evitado. Então, o mundo, os países que reconhecem, né, que nas Organizações das Nações Unidas, na Convenção Quadro de Clima né, da UNFCCC, os países reconhecem a importância da floresta como parte da conta da mitigação e contribuem adicionalmente aos recursos nacionais já investidos e os resultados alcançados para a perenização desses resultados. Então, a lógica do Fundo Amazônia foi essa: captar recursos de doação voluntária de outros países para um fundo que é gerido pelo BNDES, foi designado pelo governo e na cooperação pela sua história de gestão e de financiamento a projetos, uma instituição com corpo técnico qualificado, experiente, e uma instituição pública, nacional, de Estado, né, não de governo, mas se serve a políticas de Estado, que daria essa perenização, daria salvaguardas financeiras que os doadores requeririam, traria todo as salvaguardas de prestação de contas, de credibilidade. Credibilidade, né, perante o mundo, é importante registrar. O mundo enxerga o BNDES como um banco de alta credibilidade. Para fazer isso, no caso. A minha pesquisa de mestrado, ela foca na governança do Fundo Amazônia, e é interessante que eu fiz uma ampla gama de entrevistas e, de certa forma, um dos componentes da governança muito citados é
a existência de um BNDES, inclusive comparativamente a outros países que tentaram montar os seus Fundo Amazônia, mas que não tiveram tanto êxito quanto o Brasil, porque hoje o Fundo Amazônia ele é o maior fundo de conservação para floresta, de cooperação internacional para a conservação de florestas tropicais do mundo. Qual o tamanho dele? Qual o tamanho dele? Como pois é, o fundo ele captou de recursos 3,2 bilhões de reais. E ele já destinou desse montante aproximadamente 700 milhões de reais para projetos da Amazônia. O interessante do fundo é que o recurso que é captado, ele é reinvestido, né, em projetos de conservação e desenvolvimento sustentável, e ele é alinhado aos eixos do PPCDAN. Então, na verdade, existe um comitê, um colegiado de partícipes da sociedade civil organizada, do governo federal e dos estados da Amazônia, que decidem e designam quais são as prioridades que o Fundo Amazônia deve atacar em cada biênio. Então, o Fundo Amazônia ele captou esse recurso e, além disso, tem os rendimentos financeiros do recurso ainda não destinado a projetos. Então, hoje, na verdade, ele virou quase que um endowment fund, porque hoje, mesmo descontando os recursos já destinados para projeto, o Fundo Amazônia tem disponível para aplicar em novos projetos mais de 4 bilhões de reais. Né? O fundo, como você possivelmente sabe, ele está paralisado, principalmente porque houve uma ruptura, uma quebra contratual em 2019 pelo governo brasileiro, na dissolução do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que também é um comitê multipartícipes, criado muito na lógica da própria construção do PPCDAN. Ele traz diversos ministérios do governo federal que têm assento como membros, os estados da Amazônia todos têm assento, normalmente participam seus secretários de meio ambiente como membros, e diversas organizações da sociedade civil que vão desde um membro representando as organizações não governamentais, um membro representando a academia, um membro representando os indígenas, um membro representando a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Então, é um comitê muito diverso que traz olhares distintos. Né? O desenho do fundo é fantástico. Pois é. E aí, o fundo atualmente está paralisado por uma decisão governamental, né, de suspensão do comitê orientador, e que não foi aceita pelos doadores do fundo. Mas, voltando à questão da perspectiva, essa perspectiva de cooperação, ela é muito significativa, porque a gente vê os movimentos internacionais. O Biden, no debate com Trump, a única menção que ele fez à América Latina foi exatamente se referindo à Amazônia, e manifestou o interesse dos Estados Unidos de colaborar com o Brasil. A gente vê a criação do Green Climate Fund, que também tem um recurso bastante significativo para a destinação de recursos não reembolsáveis para a floresta, do qual o BNDES já é credenciado e poderia estar apto imediatamente a captar recursos para o Fundo Amazônia. A gente vê um movimento de centralidade internacional das florestas que possivelmente traria novos entrantes, novos parceiros, novos governos também para cooperar com o Brasil. E a gente vê esse movimento do setor privado de também ter o interesse de combinar recursos. E aí o Fundo Amazônia, que você falou, usando o exemplo da eólica, o Fundo Amazônia ou outros recursos públicos, não necessariamente Fundo Amazônia, tomara que tenhamos outros mecanismos financeiros não reembolsados, ele entra exatamente nesse processo de reduzir risco, de fazer investimentos para a estruturação de projetos, para exatamente alavancar a entrada de novos entrantes. Né? Então, esse que era o caminho que a gente vinha construindo coletivamente, de buscar essas novas possibilidades de usar o Fundo Amazônia como alavanca para um desenvolvimento sustentável da região. Fantástico. Eu estou com uma dor no coração enorme aqui, porque a gente vai ter que caminhar para o encerramento do programa. Então, é com muito pesar que eu vou pedir para o Beto nos deixar mais algumas palavras, né, em relação à questão da Amazônia. E depois você também, Juliana. Infelizmente, a gente vai ter que se despedir, porque o tempo está acabando, né? Mas já fica o convite aqui, quase uma intimação aqui para que vocês voltem ao programa para a gente poder desenrolar e desenvolver todas essas questões fantásticas e fundamentais que vocês trouxeram aqui. Né? A Amazônia, como eu falei, vai ser cada vez mais central na vida
nossa, né? Seja econômica, social, obviamente ambiental, ela é superlativa. Tem solução, cabe, de fato, uma decisão de natureza política, e acho que as forças de mercado, a ciência, a tecnologia estão alinhadas para transformar e tornar possível a missão Amazônia, que é chegar em 2030 com a Amazônia conservada, sem desmatamento ilegal e próspera, com o desenvolvimento dessas cadeias que já existem da floresta e cadeias novas, disruptivas, ligadas à chamada Amazônia 4.0, da quarta revolução industrial, blockchain, novas moléculas, novas enzimas, a capacidade que a ciência e a tecnologia tem de ler a Biblioteca de Alexandria, que é a biodiversidade da Amazônia. Então, eu tenho esperança de que essa crise resultará numa mudança de trajetória, e nosso compromisso é criar as bases para que essa agenda de desenvolvimento com base na floresta possa acontecer nessa década. E esse é o esforço do Amazônia 2030 que eu estou coordenando com outros colegas. Obrigado, Beto. Eu confesso que eu fico mais otimista depois de te ouvir, né? Porque a gente enxerga que tem muita coisa já trilhada, né? Que a trilha já está sendo meio, né? Já que estamos falando de floresta, né? Que as trilhas já estão mais ou menos abertas e mais ou menos trilhadas, né? Que a gente precisa, obviamente, caminhar nessas trilhas, que não é tarefa fácil, né? Juliana, se você quiser dar umas palavras aqui de otimismo também, a gente agradece, né, nesse momento tão difícil do país. Né? Eu queria fazer uma reflexão aqui, né, como sociedade. Se a gente pensar assim, qual é a marca Brasil hoje? Né? Se a gente pensar, qual é a imagem do Brasil? Até pouco tempo atrás, você pensava, conversava com um gringo, qual é a imagem do Brasil? Você pensa no Corcovado, no Pão de Açúcar, no litoral, né, lindíssimo samba que a gente tem, carnaval. Samba e carnaval. Mas, de fato, hoje, se você pergunta internacionalmente qual é a imagem do Brasil, a imagem do Brasil é a Amazônia, para o bem ou para o mal. Né? Então, a gente tem a Amazônia pungente, as florestas, os rios, a diversidade étnica dos indígenas. Então, a gente tem essa Amazônia, né, do sonho, o paraíso e de certa forma, a importância de se preservar essa... É uma visão mesmo, né? Uma visão de futuro, inclusive, da humanidade, né? Você pensar de respeito à diversidade e tudo mais, né? Mas a gente também tem a imagem da Amazônia, do desmatamento, das queimadas, do desrespeito aos indígenas, que de fato é uma imagem que está muito presente nos dias de hoje, né? Então, eu acho que se a gente quer fazer parte desse trem-bala da atualidade, que está numa velocidade enorme e que a condutora desse trem-bala é a sustentabilidade, é uma decisão de país se a gente quer embarcar nesse trem-bala ou se a gente quer desembarcar do mundo. E a Amazônia, ela é central nesse debate de colocar o Brasil na vanguarda do próximo ano. O Brasil já foi reconhecido internacionalmente como protagonista e como país que mais contribuiu para a mitigação das mudanças climáticas, exatamente pelos esforços e pela redução alcançada com o desmatamento da Amazônia. A gente tem a capacidade de retomar esse processo, de correr atrás desse trem-bala e embarcar no último vagão, mas o movimento está muito rápido, tem que ser agora, até para a gente não chegar ao momento de irreversibilidade, como o Beto falou, o risco do tipping point. Então, a gente tem capacidade, a gente tem um potencial enorme de transformar o Brasil na grande potência verde mundial. E eu acho que a Amazônia tem uma centralidade nessa ação e a gente tem o papel como sociedade de perseguir essa imagem que queremos do Brasil. Juliana, muito obrigado. Beto, uma honra enorme ter falado com vocês hoje. O Brasil conta com vocês para a gente poder entrar nesse trem-bala. Eu achei maravilhosa a metáfora, né? E eu acho que realmente a Amazônia é o nosso futuro, né? Ela é o nosso futuro, só que cabe a nós pensarmos nessa missão de desenvolvimento, nessa missão Amazônia. Eu acho que poucas pessoas no Brasil já pensaram e atuaram, né, e viveram
essa missão como vocês dois, né? Na verdade, essa missão que a gente discute aqui como uma missão de desenvolvimento do país foi a missão de vida de vocês, né? Quando a gente olha a história e o conhecimento que vocês têm de todas essas questões, a gente vê claramente que foi uma missão de vida. E agradecer, né, primeiro de vocês seguirem essa missão, né? Isso, o país realmente depende de pessoas como vocês. E também agradecer que vocês tenham vindo aqui dividir conosco um pouco, né, de todo esse trabalho que vocês têm feito e dessa visão que vocês têm construído, e que certamente vai nos ajudar demais no futuro, né, quando esse período tenebroso passar, né, quando a gente conseguir finalmente sair das trevas, né, que tomaram conta do país. Temos aí muitas trilhas, né, para serem percorridas. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, acho que foi fantástico, acho que todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir, vai adorar. E já fica também o convite para futuros programas e futuras conversas. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Beto. Foi um prazer. Obrigado.